Conversa sem recalque. Hoje com Juliana Dutra, minha colega queridíssima, minha amiga de faculdade. Um desenvolvimento total dentro dos nossos acessos histéricos e das nossas neuroses. E também psicoterapeuta. Como é que vai, Ju? Tudo bem, estou muito feliz de estar aqui na sua iniciativa, né, de montar o canal. Primeira participação, muito obrigada, me sinto muito honrada. Tinha que ser com você. Afinal de contas, todas as figurinhas diárias e todos os nossos acessos histéricos merecem ser brindados com a primeira gravação da gente. A gente vai falar sobre o medo nosso de cada dia. E antes da gente começar sobre o tema, eu quero trazer um pequeno trecho da brevidade da nossa humanidade falando sobre o medo, que diz assim: o medo é uma das emoções mais antigas do ser humano, compartilhada com outros animais. Nasce como um mecanismo de autopreservação e, dessa forma, é uma resposta do sistema nervoso diante do perigo. Na pré-história, o medo tinha função adaptativa, que era basicamente evitar os predadores, proteger o grupo e garantir a sobrevivência. E aí Freud chega lindamente e chamaria isso de angústia automática, uma reação frente a uma ameaça real. Ju, e aí? O que é esse nosso medo de cada dia? Vai falar tudo sem recalque mesmo? Sem recalque, do jeito que a gente quiser, que isso aqui é nosso. Hoje o medo ele está presente em quase tudo, né, que a gente faz, né? E cada dia mais, tudo contribui para que a gente tenha mais e mais medo em função de preservar a própria vida, né? Principalmente depois dessa pandemia que a gente enfrentou. Isso parece que teve uma amplitude, parece que o volume foi aumentado, né? Isso. Em relação aos nossos medos e essa preservação. Não posso sair, não posso isso. A gente ficou muito cheio de não, e todos esses medos, os que estavam no diminutivo, todos foram aumentados, né? Interessante você já pegar o gancho da pandemia, porque traz nossa contemporaneidade, que eu acho que é uma das propostas do canal. Interessante como o medo de morrer se tornou instantâneo e o medo de perder os nossos, né? Da gente estar exposto à morte. Então, o que é que vem desse além? E, ao mesmo tempo, o nosso mecanismo de defesa mais imediato foi acreditar que, naquele momento de sofrimento, a humanidade iria finalmente se sensibilizar e se entregar a uma nova conexão. E, de fato, não aconteceu nada disso, tudo saiu debaixo do tapete e a gente acabou se revelando. Quem já tinha suas tendências... Até porque quem tinha conexão corria o risco de morrer, né? Então ficamos todos isolados. Exatamente. Com medo, o medo de se conectar e surgiu muito mais forte, né? E a gente foi se conectar de outra forma, pelas redes sociais. Exatamente. E definitivamente a gente se entregou às redes, porque hoje em dia é muito mais fácil a gente estabelecer relações através da virtualidade do que necessariamente acessar esse outro de maneira física, nos confrontar e trazer nossa angústia de maneira presencial até, né? E aí criou um outro sintoma, né? O sintoma de ter que parecer que tem, de ter que parecer que é. Uma validação virtual. Tem um Virtual, a trechinho, Ju, validação também? deixou de ser visual, presencial, para ser virtual. Exatamente. Tem um trecho que traz sobre nossa cultura, ainda sobre o medo, também trazendo com brevidade essas informações. Quando o homem dominou o fogo, criou ferramentas e passou a viver em grupos. O medo deixou de ser apenas físico. Surgem, então, os medos simbólicos da morte, do desconhecido, dos deuses, da punição. A antropologia mostra que os rituais e os mitos nasceram para dar forma e sentido a esse medo, transformando como narrativa, culto ou então crença. É o início do medo como organizador da nossa cultura. O que me sagra diante do meu medo é a possibilidade da transformação, ainda que ele me paralise. E daí todos os meus acessos histéricos. Mas o momento do medo, eu entendo que ele é extremamente necessário para a gente se validar diante do desafio. O que é que você pensa sobre isso? Eu acho que o medo, quando a gente consegue... Para mim, o medo é sempre relacionado ao existir, né? O que me aniquila. Então, quando eu consigo superar esse medo dessa aniquilação, seja no meu eu,
ou na morte física, ou na morte intelectual, algumas coisas, quando eu consigo atravessar esse medo e o novo vem, eu falo, não morri. E Essa aí eu questão da vou... zona de conforto, né? Estabelecer a zona de conforto e sair dela já é angustiante. Estar na zona de conforto, ou na pseudo-zona de conforto, que a gente se ilude achando que vive nisso, já é conflitante. O momento que a gente é empurrado, porque em determinado momento o nosso medo paralisa. E a gente acaba não desenvolvendo ferramentas ainda em tempo para a gente conseguir sair dele. Até que em determinado momento toda a situação já chega a um nível tão agravante que a gente é levado a mudar até se a gente querer. E o medo, nesse momento, estoura champanhe. Ou você vai se sintomatizar ainda mais. Exato. E aí quando você atravessa esse medo, e você vê que ele não te matou, que aquilo que você procura no novo, numa ideia nova, num momento novo, numa nova fase, um novo relacionamento, um novo de qualquer coisa. E você ultrapassa, consegue superar esse medo e vai à frente, e aquilo não mata você, é como se você começasse a voltar o botão que estava no aumentativo e diminuindo ele de novo, né? Se o medo de me conectar naquela época poderia me matar, é como se a gente fosse saindo da caverna meio que aos poucos, né? Com muito receio, com muita dificuldade ainda. Aí tem o primeiro contato, ou não morri. Tem o segundo contato, acho que eu não vou morrer mesmo. E aí você vai perdendo o medo dessa aniquilação, e o novo, de novo, vai fazendo parte de alguma coisa que não vai matar você. E a gente vai conseguindo voltar, né? A diminuir esse volume que está muito alto. Então, eu percebo que só agora a gente está de novo percebendo que se conectar não nos matará. Não, pelo menos presencialmente. O medo, para mim, hoje é outro. É esse medo literalmente do que a gente imagina, dessa ilusão, né? Será que eu vou ser aceita? Será que eu vou isso? Será que eu vou aquilo? E aí sim, a gente entra denunciando a falta e o desejo. Então, você diria que nosso medo contemporâneo é o medo de não ser aceito ou validado pelo outro? Eu acho que o nosso medo contemporâneo, Larga meus acessos histéricos de lado. eu acho que o nosso medo contemporâneo é o mesmo medo de sempre. O mesmo medo passado, ele só se deslocou para outras questões, questões contemporâneas. Acho que o medo continua sendo o mesmo. O medo de não ser visto pelo outro, não ser validado pelo outro, todo outro, mas só que agora dentro de novos modelos, modelos contemporâneos, a rede social. Estar aqui é um medo muito grande. O que vão falar, o que vão julgar, quantos psicanalistas vão ter, como é que eles vão receber Como é que isso? isso vai ser percebido, né? Como que isso vai ser percebido? Será que eu vou falar bem? Será que eu vou falar mal? Será que vai dar certo? Será que vai ter visualização? Será que vão rejeitar? Peraí, Será que não? mas você não decorou o script? Não, Ah, eu também não, então lascou, hein? vim de cara, vim sóbria. Olha só, tem uma continuação desse texto que fala assim: com a civilização, o medo passa a ser instrumento de controle. O Estado e a religião, as leis em si, o utilizam para garantir a obediência e a coesão. Thomas Hobbes já dizia que o medo da morte violenta levou os homens a criar o Leviatã, ou seja, a sociedade como pacto contra o caos. Assim, o medo migra no campo natural, para o campo político e para o campo moral. E aí, chega o nosso grande Freud. I love you, Frodinho. Freudinho, e diz assim para a gente, Freud distingue o medo real de algo externo, da angústia neurótica, que não tem objeto definido. O medo inconsciente nasce quando o sujeito se defronta com algo do desejo que o ameaça internamente. É o sinal de perigo do ego frente ao retorno do recalcado. O medo de perder o amor, de perder o controle, de perder o ideal do eu, ou seja, o medo revela o conflito entre pulsões e proibições
entre o que se deseja e o que se teme desejar. Por isso que eu mandei mais cedo aquela mensagem, eu falei assim, o medo é a emoção, o afeto que nunca nos engana. Pelo medo, a gente consegue. Olha só, o cara do quebra-queixo lá na rua. Daqui a um pouco ele grita cá na porta: ó, o quebra-queixo! O medo é um afeto que nunca nos engana. Nunca nos engana. Ele denuncia, ele vem trazer para nós a denúncia justamente do que é a falta e o desejo. Onde mora a falta e o desejo. E esse medo paralisante, ele tem que ser escutado. É esse medo que paralisa, que necessita ser ouvido, que necessita da escuta. Porque o medo é que vai revelar o que está por trás de tudo isso. O que está recalcado, escondido, latente, desejoso, impossível, inalcançável. Eu tenho medo de me expor nas redes sociais. Eu não gosto de câmera. Tá, mas você não gosta de câmera porque você tem medo de ser rejeitado? Mas eu tento falar na câmera. Você tem medo de câmera? Eu tinha. É mesmo? Você tem medo de morte, de morrer, da morte, dessa passagem? Medo de avião, tô doida para ir te ver e não vou. Você tem medo de avião? Quais são os seus medos hoje, Ju? Todos. Medo até de quando vai chover. É mesmo. Total. Quando eu comecei a fazer vídeos para o YouTube ou vídeos para o Instagram, eu comecei a trabalhar. Quando eu vim precisar da rede, eu dei de frente com o meu sentimento de rejeição do outro. Porque quando eu ia gravar, eu ficava pensando, será que eles vão achar essa linha aqui da minha testa, essa daqui que eu tenho aqui no meio, feia? Nossa, entendo. Será que esse pé de galinha aqui dos meus 35 na época, eles vão identificar? A minha voz, será que eu achava a minha voz assim horrível? E aí eu vi uma colega, na época ela era uma das donas das empresas que eu trabalhava, que eu era gerente, ela montou uma empresa e no meio da pandemia a gente teve um desastre em Cachoeiro de Itapemirim, que a água subiu do rio, e ela disse uma frase que mudou a minha vida. Foi a Mel e o Gil na Você Insider. Eles falaram assim: as portas físicas estão fechadas, mas as portas do digital não estão. Enquanto você fica aí com medo que te paralisa, o outro que tem um serviço pior e de muito menos qualidade, por ter coragem, vai ter a porta aberta e você não. Ah, por quê? Aquilo me implicou comigo. Uhum. Aquilo implicou comigo de uma forma, eu falei, não. Então, a forma que eu consegui de vencer o medo foi a entender que alguém com um serviço pior que o meu estaria fazendo e eu não. Interessante. A minha relação com medo, Ju, tem muito a ver justamente com isso que você trouxe da aceitação do outro. É interessante como esse o outro incomoda, como o outro é um objeto também de aceitação, de validação, de desejo. E às vezes eu me pego em conflitos ou pensamentos, não necessariamente só porque eu esteja aguardando esse movimento também, como se fosse um xadrez. Mas, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, eu também entro em conflito porque essa provocação e essa expectativa da relação com o outro me causa a impulsão e a ousadia para seguir. É como se eu fosse provocado e a provocação desse o start para falar, pois eu vou lá fazer, vou mostrar que eu faço. A competição, né? A certeza de que você vai ficar para trás. Se você for preso por aquilo, se você estiver encarcerado por aquilo. Uhum. O outro vai, talvez, não sei se um sentimento de competição, de inveja, Uhum. não sei, mas a certeza de que, tendo o produto que eu tinha, e ficar presa no medo já não era mais
Não era mais uma opção. E aí eu comecei a fazer e ela falava, vira a tela para você. Não mostra só o seu produto, começa a virar a tela para você, mostra o seu rosto. As pessoas querem se conectar, elas estão ansiosas por se conectar. Elas estão sozinhas. Elas estão sozinhas em casa. E aí, o que, que ela fez? 30 lives ensinando esse desbloqueio dos medos, das rejeições, dos sentimentos de abandono. E aquilo não foi terapêutico, foi uma pessoa falando do acesso ao digital. Entendi. Né? Não era nada dentro da psicoterapia, nem nada da psicanálise, nada disso. Era uma pessoa que tinha um conhecimento de redes sociais que estava dizendo, olha, se vocês não enfrentarem o medo de tela, vocês vão morrer e não é de pandemia, vocês vão morrer de fome. Uhum. Porque Até porque também esse start, na época da pandemia, e quando a questão dos influenciadores digitais começaram a surgir, muita porcaria foi produzida, né? Muita gente, inclusive, que não tinha uma qualificação mínima para produzir alguma coisa, tomou coragem, foi lá e fez. E tomou seu espaço. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a história de Bauman. Tem um outro trecho, outra citação que eu gostaria de trazer, que ele fala assim, hoje vivemos uma modernidade líquida, onde os medos se tornaram difusos e invisíveis. Não tememos mais o tigre, mas a instabilidade, o fracasso, o abandono, o desemprego, a desilusão. Esses são os nossos medos. O medo da solidão. O medo se tornou atmosfera e não mais reação. E aí vem Nietzsche, com licença também, Nietzsche, que já antecipava isso ao dizer que o homem teme a sua própria liberdade, pois ser livre é enfrentar o vazio do sentido. E aí a gente se busca em meio a tudo isso, querendo ocupar os nossos espaços, os nossos lugares, mas o nosso discurso, inclusive, acaba sendo abafado, porque a nossa angústia também mascara ou é mascarada diante dos nossos recalques, tudo aquilo que de fato a gente está sentindo. A gente não conversa mais com o outro com tranquilidade como a nossa conversa sem recalque. A gente tem receio de mostrar as nossas vulnerabilidades. Será que ele vai me achar inteligente? Será que ele vai me achar inteligente? Será que vai me achar esperta? Porque no momento que a gente se expõe para o outro, a gente está mostrando nossa vulnerabilidade também. A gente não está mostrando só aquilo que a gente acha que é perfeito ou que está funcionando. Exato. E essa ação diante do outro não tem somente a ver com acolhimento, mas tem a ver também com o ponto de transformação da gente, que é aquela vírgula que a gente faz quando a gente se expõe no discurso e espera que o outro não só compreenda, não necessariamente aceite, né, até porque a discordância é saudável, mas que flua com um grau de aceitação, que você termine e fale, nossa, foi legal, foi bom isso aí. Exato. E aí, o que aconteceu? Dentro disso, eu tomei uma decisão, eu comecei a pensar, bom, virar a câmera para mim vai me custar alguma coisa. Não virar também vai custar. Virar vai me custar ser conhecida. Não virar vai me custar não vender o meu produto. Uma vez que eu estava começando algo do zero no meio da pandemia, bem no lockdown. E quando eu cresci na rede, que eu comecei com 100 e poucos seguidores, cresci pouco. Para mim, 3.000 pessoas na época, em pouquíssimo tempo. Eu tenho hoje 4.000 pessoas no meu Instagram, desde quando eu comecei nessa. Só que eu cresci fisicamente na época, vendendo meu produto, de 0 para agosto, para agenda lotada em dezembro. Naquele momento, uma pessoa se conectar com quem estava em algum lugar precisando de conexão, custou vender o meu produto. E aí eu entendi isso. Se eu não fizesse isso, eu não venderia. Naquele momento, eu precisava trabalhar. Eu precisava ganhar dinheiro. Se eu não ganhasse dinheiro, eu não sobreviveria. Então, o medo de não sobreviver ali, mais uma vez, foi o meu gatilho para poder sair daquele estágio de medo e da rejeição. Uhum. E
Quando eu atravessei esse medo e eu fui para a rede e as pessoas começaram a vir, essa foi a minha validação. Eu perdi aquele medo ilusório de que as pessoas iriam me rejeitar. E aí elas começaram a falar, nossa, você fala tão bem, nossa, relatos, né? Eu queria tanto ter a sua coragem de virar a câmera e poder falar. Eu queria tanto ter a sua vontade de falar. E tinha vezes que quando eu terminava de falar, eu caía num choro profundo. Uhum. Ainda dentro desses medos ilusórios, o que que vão achar? Será que eu tô bonita? Será que eu tô feia? Será que eu falei de uma forma muito estridente? Será? Tudo vozes da minha cabeça. Deixa eu dar uma medida. Agora, Gostinho de rejeição. você falando de medo, interessante. Eu acho que eu desenvolvi, até como mecanismo de defesa ao longo da minha vida, eu não teria outra expressão melhor, mas já pensei aqui agora. Meu analista assistindo isso vai me chamar depois para ele trocar uma figurinha. Mas uma cara de Você pau. e todos os psicanalistas que estão assistindo. Por favor, por favor. A ser analisado de todos os ângulos. Cada aula da Juliana que eu pego, cada live da Juliana que eu pego, eu fico em crise uns 3 dias, mas tudo bem. É isso aí. Mas eu desenvolvi por mecanismo de defesa o oposto àquilo que eu fui criado. Eu fui criado dentro de uma estrutura onde a família não era fortalecida, o conceito de família não foi fortalecido, apesar dos esforços inúmeros de minha mãe. Mas a gente não teve esse movimento a partir de meu pai. Meu pai tem uma história bem, bem pessoal e bem ousada e bem complexa diante da existência dele. Mas no momento que a família não se estabeleceu, aquilo me gerou uma falta absurda, porque eu não tinha orientação de o que é que eu faço com isso tudo que está acontecendo. Isso demorou bastante tempo para eu entender. E não necessariamente o entender me levou a aceitar ou estar bem diante disso, porque a minha angústia aumentou, né? Como é que eu vou me encaixar nessa... Como é que eu me encaixo nisso? Então, ao mesmo tempo que isso aconteceu, a minha necessidade de interação se tornou grande, porque eu passei a buscar fora o que eu não tinha dentro. A interação, a comunicação, o dar a cara a tapa, o experimentar para ver o que é que acontece. Eu acho que, de repente, isso me levou a essa possibilidade e a uma pseudo-tranquilidade de dar a cara a tapa no vídeo, por exemplo, nas interações pelo Instagram, das interações na faculdade e tudo mais. Porque eu tenho necessidade de me expressar, de falar, e tenho necessidade de ouvir o outro. E se a gente discordar, aí que vai ser o pão na manteiga, a manteiga no pão mesmo. Porque aí eu vou querer gastar umas 3 horas contigo. Pois é, aí você vê quando eu digo que o medo ele é o afeto que não nos engana. O medo de não ser visto ou ouvido, sabendo que você tinha algo para dizer, denunciava o seu desejo. Obrigado a você que estava aqui com a gente na Conversa Sem Recalque. Terminamos agora com Juliana Dutra. Inclusive, vou mutar o som dela aqui para que não... Aí. Deixa eu dar outra buscada aqui. Eu estava dando uma respirada, tomada de fôlego. Já me ajeitei aqui nos meus recalques umas 10 vezes. Mas aqui vem assim... Você que falou que era sem recalque, eu não tenho nada... Sem recalque. Sem recalque é uma coisa, com chute é outra. Tá chutando cachorro morto. Vamos lá. Para a psicanálise, o medo contemporâneo é o sintoma da recusa do desamparo. Tentamos preencher toda a falta com excesso, seja de trabalho, de prazer, de estímulo, de imagem. Eu acabei de pensar na minha agenda inteira da semana, onde... Aonde esse pensamento intrusivo? Aí, mordi a boca, já me recalquei toda hora pensando, caramba, eu escrevi isso aqui, agora eu estou pensando na agenda da minha semana. O medo de não dar conta. Medo de não dar conta. Mas o que retorna é a angústia do vazio. Aí Lacan, para a turma lacaniana, lembrei da turma agora da Sociedade Ex-Freudiana, né? Sociedade Psicanalítica. Lembrei dos lacanianos de lá. Lacan observa... Salve Patrícia Salles. Patrícia Salles, Nietzsche, né? Os lacanianos na veia. Geraldo. Se bem que Patrícia tem um dedinho com Ferenczi, né? A galera tá indo pro lado de lá. Nossa. Mas, enfim. O sujeito contemporâneo, segundo Lacan, sofre por não poder sofrer. O medo não é mais a dor, mas da ausência do desejo, da apatia, da anestesia, do não sentir. Então, tomando essa perspectiva psicanalítica, o medo contemporâneo é invisível,
é íntimo, é incessante. Não nasce da ameaça real, mas da instabilidade simbólica. É o medo de não existir para olhar do outro, de fracassar na performance de si mesmo e de encontrar o vazio onde esperava sentido. A gente pega tequila agora, Bem melancólico. Eu fiquei melancólico. quase que deprimida aqui, quase que eu me deprimi, só de te A ouvir. gente, a gente pega tequila agora porque acha que virou papo de bar, né? Agora, é agora que a gente deixa de ficar sóbrio. E aí, pegando o que você trouxe sobre redes sociais, eu tinha feito umas anotações, umas observações. O medo hoje não grita, ele sussurra. É um tom poético, só para dar uma aliviada na tensão. Não é o medo da morte, mas é o medo de não viver o bastante. Esse medo eu tenho, Juliana. Esse aqui eu escrevi assim, quase eu mesmo e Irene. Quando eu entrei na psicanálise, vamos falar um pouquinho da nossa faculdade, da nossa estrutura aqui. Eu já vinha de outras formações, de outras graduações e de inúmeras pós-graduações, de milhões de cursos. Eu lembro que tem uma amiga minha, Bel Soares, ela é terapeuta de casais e trabalha especificamente com a parte da sexologia. Um dia ela virou para mim e falou assim, amigo, acho incrível conversar com você, eu gosto demais de conversar com você. E a gente também tem uns papos sem recalque. A gente meio que dá uns empurrões um no outro aqui. Mas um dia ela virou para mim e falou assim, vem cá, me fala dessa síndrome do cachorro vira-lata. Falei, como é isso? Síndrome do cachorro vira-lata. Essa necessidade de tanto diploma, de tanto curso, de tanta pós-graduação, 11 pós-graduações, quer chegar onde com isso aí? É a falta do falo. A gente vai estabelecer isso aqui agora, Você falou nesse que era papo, sem recalque. transmitidos para o Inter inteiro, mais 140 países e mais... Oh, não acredito. Você falou que era sem recalque. Era sem recalque. Não chuta o cachorro. Mas, enfim... Porra, fiz conexão agora do não chuta o cachorro com a síndrome do cachorro vira-lata. Eu já preciso pegar meu caderno para anotar isso e falar com o meu analista na terça-feira. Assim, tá demais. Eu só vou saber que tá ruim se você começar a se coçar. Enquanto você não tá se coçando, tá tudo certo. Tá bom. Tá curado. Eu não vou entregar para a turma que você morde o lábio quando você fica recalcada. E não estou lhe levantando, lhe devolvendo isso porque eu estou com raiva. Imagina. Jamais ainda. Jamais diria isso. Jamais iria assumir. Isso não Mas é o que eu quero dizer é sobre isso. Sobre isso é o seguinte. Isso me marcou, eu levei para análise. Eu queria entender qual era a profundidade. E tem necessariamente, entre outras coisas que o meu inconsciente ainda não revelou e que talvez nunca revele, tem a ver também com essa necessidade de validação da família que eu não tive, né? Demorou muito para me validar. Mas nessa construção, eu acabei buscando fora quando eu achei dentro. Eu queria me estruturar diante disso. E essa semana, inclusive, depois do encontro da Ecos, com a Gisele, que foi divino, a oportunidade de ouvir uma colega que estava participando e falar desse conhecimento que eu tenho. E eu quis dizer para ela, esse conhecimento, que é algo extremamente mutável, que é algo extremamente enriquecido pela troca com o outro, eu preciso dessa troca do outro para poder modificar meu pensamento ou reafirmá-lo até, mas tem muito a ver com a minha angústia. O meu conhecimento, a busca pelo conhecimento veio por conta das minhas angústias, não é porque eu decidi ser o CDF, sabe? Assim, eu busco porque E eu me vem angustio. reafirmando, né, que a angústia é função de vida, e vem chutando o pau da barraca, e vem afirmando isso. E aí eu fiquei pensando nessa questão da nossa faculdade, da nossa estrada. E eu vou aproveitar e fazer um adendo aqui, eu sido extremamente lamentoso com as críticas à graduação, porque acho que se essas pessoas que criticam tivessem a oportunidade de experimentar o curso, além das óbvias referências que nossos professores e coordenadores dizem, e sim, você que está aqui agora vai ter que engolir a seco, porque eu vou falar da defesa da graduação também. Bora! Porque eu vou mexer, vou colocar o dedinho na ferida de vocês, no medo de vocês. O dedo em riste. Né? A gente é orientado o tempo todo, gente, que a graduação é somente uma passagem, não forma analista nenhum, e que a gente dê os nossos pulos com formações complementares, com as nossas análises e grupos de supervisão. Porque a faculdade, no seu diploma, não vai nos formar psicanalista. Na verdade, nada. Nem vai saciar a fome do saber, né? Porque nem vai saciar essa fome do saber. Peguei meu falo e tô feliz. Não, ela te
te leva a isso, né? Ela te implica a isso, E a esse gente, querer saber mais, né? Esse a gente mais. nunca é psicanalista, a gente está em Não constante tem. formação. Que a grande questão do que se tem falado é ninguém dá um diploma para alguém, torna ele psicanalista. Se ele tiver experimentado como a Uninter tem trago os conceitos e como ela tem construído isso, vai perceber que na primeira matéria a Uninter histeriza o cara de uma forma desesperadora, que é com a matéria do desenvolvimento humano, que foi ali que eu tomei um Desenvolvimento humano com capote o Cássio, atrás do outro. A matéria de desenvolvimento humano para mim foi o capote no meio dos passarinhos. eu desenvolvi tesão no trabalho de Bowlby por conta de Cássio falando disso em desenvolvimento humano, mas eu fiz tanta anotação daquelas aulas ali, que eu me perguntei 10 vezes se estava no curso certo, porque eu acho que eu precisava de uns 300 anos de análise para começar a lidar só com aquela matéria ali. E a gente tem um lugar para falar, né? Porque a gente fez análise pessoal antes, a gente, né, vem de ser analisados Experiências, isso. por experiências de análise, por curso livre, curso em outros lugares, outras técnicas, outros Uhum. conhecimentos. E aí eu até conversei com a professora Juliana outro dia e eu falei com ela, quando eu cheguei na Uninter, eu me emburreci, porque parecia que eu não sabia nada. Tamanho o tanto que eu fiquei histérica com as aulas de desenvolvimento humano. Por quê? Pausa. Eu preciso falar. Eu pensei que isso que provocou um baita medo fosse só meu, fiquei caladinho até agora. Não por quê? Porque na aula de desenvolvimento humano, todas as minhas memórias recalcadas infantis dos traumas que eu vivi foram desbloqueadas. E isso me levou para análise pessoal de uma forma de realmente acessar o conteúdo latente. Aí que eu fui entrar em análise, assim, desses conteúdos, porque até então eu ia lá conversar do que estava sobrando, do que estava sobrando, do que estava sobrando, Sim. conduzida na psicoterapia, análise de codependência emocional e outras análises, e aí quando eu chego em desenvolvimento humano, eu preciso olhar para aquilo que realmente me fragilizou. Para aquilo que realmente, como que o meu comportamento foi construído, que fase, o que aconteceu naquela fase. E isso diz muito sobre o nosso relacionamento, que foi nessa matéria, e um dia eu sentei e eu contei tudo que estava vindo à minha memória, você lembra? Eu falei, eu nunca contei Lembro. isso para ninguém. Eu falava chorando para você, eu nunca contei isso para ninguém, eu não lembrava disso. E eu fui falando, e você... O que essa mulher quer de mim? O que ela espera que eu fale? O que ela quer de mim? O que eu posso dar para ela, né, diante de tudo isso que ela está me dizendo? Mas eu não tinha para quem contar naquele momento. E o meu medo de esquecer de novo era muito grande. Eu não queria esquecer, eu queria que aquele sentimento de angústia, eu queria que aquela falta constituída, de onde eu entendi que onde eu fui constituída, naquela dor, eu queria que aquilo existisse. Porque eu já tinha entendido que se eu deixasse que aquele medo viesse mesmo, ele iria passar, eu precisava atravessar aquilo. E aí eu só sentei e chorei. Então eu passei a matéria de desenvolvimento humano inteira chorando. Tanto que eu acredito que eu tirei nota... Eu fui péssima nas notas. E aí, 3 horas da manhã, chorando, porque eu tinha feito prova de madrugada, que eu espero todo mundo ir dormir. O medo de tirar nota baixa na matéria. O medo de não entender quem entendeu a matéria, né? Medo. Porque fala diretamente na estrutura pessoal. É muito forte isso mesmo. Exatamente. E aí, 3 horas da manhã, eu tinha comido todas as minhas unhas, eu estava chorando, eu estava arrasada. Era assim, arrasante a situação. Eu estava muito, assim, dramática. Deixa eu compartilhar uma coisa contigo aí. Você sabe que todas as disciplinas, aí vai juntar histeria com toque, com tudo que você imaginar da vida. Todas as disciplinas eu Nessa baixo. conversa aqui não tem sintoma, não, fica tranquila. Imagina. Todas as disciplinas eu baixo, eu faço download de todos os vídeos.
organizo por Meu pasta, Deus. Não é eu opção. assisto depois. Quando eu faço minhas produções no Instagram, eu vou naquela aula ali e vou para o livro, seja de algum filósofo, seja de Freud, Lacan, seja lá quem for, pegar algum trecho que traga aquela citação e ver o que ele quer dizer. Eu preciso dessa comunicação, desse interlink. E nesse momento, de repente, numa dessas transformações, eu comecei a fazer resumos das aulas. E, obviamente, eu também uso IA, eu sou a favor do uso tecnológico disso, mas não como uma produção independente total daquilo que foi jogado, como se você macerasse tudo e jogasse o resultado. Eu crio minha parte inteligível e uso a IA para acomodar aquela informação. E aí, Ajustar as ideias, né? Ajustar, né? Juliana, um dia uma colega que mandou para mim uma mensagem falando assim, me desvalidando, invalidando, desvalidando não, né? Invalidando, que ela fez assim, é, é muito massa, é muito fácil fazer seus resumos pela IA. Aquilo gerou uma série de gatilhos, porque me desqualificou naquele momento, diante do que eu sabia do meu esforço, e por 10 segundos eu queria dar tanto cascudo naquela mulher, que ela não tem nem noção, que eu só parei quando uma colega nossa, Patrícia Borges, começou a me sacanear com isso. Que era para tirar de tempo, mostrar assim, cara, sai dessa sintonia. Não estabelece esse vínculo com essa pessoa nessa energia, porque aí tá falando dela, tá falando do recalque dela, da inveja dela, dos limites dela. E veja os seus recalques, a sua angústia, por que você está aceitando esse espaço, né? Se permitindo a isso. E eu vou te dizer uma coisa que eu nunca te disse. Em primeira mão. Isso pode estar gravado, isso pode estar no ar? Pode, deixa no ar. Deixa que é sem recalque. Logo no início, quando a gente não tinha amizade. Eu li um texto seu para uma cliente que estava aqui. Ai, caramba. E eu falei assim, cara, esse cara, ele parece que ele tem um orgasmo de palavras quando ele escreve. Amo. E aí eu fiquei assim, eu falei, cara, eu preciso ser amiga desse cara. A forma com que você escreve, Ricardo, quem lê se implica em saber quem é você. Isso é bom? Peraí, meu analista, eu preciso ligar para o meu analista agora no meio da sessão. E isso é uma coisa que... No meio da sessão, olha o ato falho. No meio, eu preciso ligar para o analista no meio da sessão. Ai, gente, essa conversa sem recalque vai render pano, viu? Vai, a gente tá lascado. Não, total. A gente veio para se lascar mesmo. Mesmo, muito. Mas o ato falho agora foi coroado, mas vamos lá. Foi. Então, assim, as pessoas, elas leem você e a forma com que você coloca e, de alguma forma, você concorda com o que está no nosso inconsciente. E você dá uma palavra para aquilo que está inibido, aquela cadeia que a gente fala. E a gente lê, e eu digo isso por mim, e talvez se eu estiver falando só por mim, que bom, que você só tem eu de... Não preciso dividir isso com ninguém, é só meu. Você fala assim, pô, era isso aqui que eu queria dizer, e não sabia como dizia. Estava aqui, Sim, mas eu não sabia, sim. né? E quando alguém decide ir além do seu próprio medo, sempre vai ter aquele que invalida mesmo. Porque não foi só flores quando eu comecei a virar a câmera, eu tive muitos, mas muitos elogios, muitos. Mas também tive muitas críticas, como, por exemplo, quando eu saí de coordenadora de operações especiais Fio de Telecom, isso não era uma coisa pequena na época, era uma coisa grande, e fui fazer unha, ser manicure, para os meus pares daquela época, alguns me ligaram e falaram assim, eu não acredito que eu te treinei para isso. Eu não acredito que eu passei o conhecimento que eu tinha para você virar isso. E tudo que eu tinha de falo, eu preciso, eu sou essa mulher que tem alguma coisa para se agarrar, eu tenho o meu falo aqui, toma aqui a minha certificação, toma aqui o meu cargo, toma aqui isso aqui, é isso.
né, e competir nesse mundo masculino, né, de onde eu podia literalmente bater o falo na mesa e dizer o meu eu também tenho, eu fui literalmente castrada ali. Mas eu tinha um motivo. O meu desejo de não morrer ou não permitir que o meu filho se expusesse à pandemia, no caso o Matheus, que era muito pequeno, foi maior do que a minha vontade de ter um falo maior do que qualquer outro homem ou do que qualquer outra mulher. E aí eu fui implicada por isso. Vem cá, nós te demos o falo e agora você quer perder ele? Você quer voltar para uma sub? E isso não é nem profissão. E agora eu venho para a psicanálise com esse mesmo questionamento. Não é profissão, é só ocupação. Uhum. E aí eu vejo a galera assim angustiadíssima com isso. Gente, é só ocupação. Eu acho que a turma se angustia diante de algo que gera uma contramão. Isso me gera um pouco de conflito, para falar a verdade. Porque enquanto a turma está se angustiando se vai ser regulamentado ou não, se vai ser assim ou se vai ser assado, eu estou pensando em quem mais é da subversão para eu tocar fogo no parquinho. E aí eu vejo você, que foi a primeira amiga que eu estabeleci. Tem uma coisa que é curiosa também, que eu acho que quebra muito esse paradigma, Juliana. Eu estabeleci... As minhas faculdades anteriores foram presenciais. Eu estabeleci amizade com 3 ou 4 pessoas. Eu tenho uma amiga de faculdade que antes de faculdade foi de colégio, que tem 35 anos de... Entreguei a idade agora, né? 35 anos de amizade. Mas, assim, na Uninter, eu tenho estabelecido vínculos através dessa virtualidade, vínculos que são saudáveis e vínculos com pessoas inteligíveis e inteligentes, como você. Eu tinha que abrir essa live com você, não é porque você era minha amiga, é porque as nossas crises juntos mereciam ser brindadas na primeira gravação. Mas, assim... Quanto choro, né? Pelo amor de Deus, a gente se mandou... Não sei nem se no YouTube pode falar isso, a gente mandou milhões de vezes, velho. Um com raiva do outro, mas depois dizendo, amigo, eu te amo, hein? Amigo, tamo junto. amiga, como é que eu falo? Como é que eu te chamo quando eu faço merda? Eu não quero nem saber nada mais. Eu não quero nem falar desse jogo, não. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Eu acho que nesse momento, se a gente focasse mais no elemento subversivo da psicanálise e contemporaneizar todo o conhecimento que Freud desenvolveu, que o chato do Lacan... Eu não posso falar. Não pode. Não posso falar que Lacan é chato pra caramba, Não, mas eu gosto de... Colega, eu não morro de amores por Lacan, mas eu entendo... Não entendo. Eu me esforço para entendê-lo, tenho empatia e simpatia por outros, mas Freud continua na coroação. Até o momento... Porque você atende mais neurótico e histérico. O dia que você pegar um psicótico, uns 2, 3, 4, você corre com os braços Lacan, senta no colo dele e pede benção. É verdade. Mas assim, Ju, eu penso que a gente se estabeleceu também nesse movimento da psicanálise enquanto subversão, porque eu lembro da fala da professora Gisele, no encontro que nós tivemos com a Sociedade Ecos. Vou falar de novo sobre isso, gente. Sociedade Psicanalítica Ecos Freudianas, uma turma subversiva massa. Tô no meio, que obviamente. Legal aquela gente, né? Oi? Que gente legal aquela gente. Subversiva, gente que pensa. Né? Não estou em nada desqualificando outras associações, como eu acabei de brincar no Instagram mais cedo, e as brincadeiras entregam a verdade da gente, né? Do inconsciente. Não. Sem soberba, talvez 10 centavos de soberba, e talvez esses 10 centavos vão para análise na terça-feira também. Mas, assim, quando a professora Gisele fala assim, as pessoas que passaram por sofrimentos na história de vida, as pessoas que estão mais maduras, não foi exatamente assim que ela constituiu, mas eu entendi dessa forma, e se ela não falou, a Gisele da minha cabeça falou assim, as pessoas que passam por sofrimento... É porque a gente tem Gisele de um lado, Juliana do outro, e o Cássio que vem falando um palavrão por cima, assim, botando... Quando você pegar aula com a Altieres Freire, aí a gente vai chutar o pau da barraca de vez. Meu Deus, eu quero... Altieres também me deu umas cutucadas boas nessa disciplina de política e perversão. Mas, enfim, perversão e política. Nem sei mais qual é a ordem dos fatores aí, mas não altera o produto. Ficou nervoso. O que eu quero dizer com isso é que nesse desenvolvimento, a psicanálise, entendo eu, que para termos bons psicanalistas,
respeito todos os colegas, mas eu acho que precisam ser pessoas que venham com a história de vida bastante intensa, ou pessoas que sejam mais velhas pelo histórico de vida também. E não necessariamente a idade é a questão, mas a vida precisa ter sido consistentemente questionada para que se formem bons psicanalistas. Eu acho que isso não quer dizer que a pessoa que não sofreu nada, que não teve nada, que teve um histórico de vida saudável, não possa ser um bom psicanalista. Acho também que pode ser ridículo eu limitar dessa forma. Mas eu penso que aqueles que foram questionados, cuja angústia é latente, aqueles vão ter um poder de escuta um pouco mais refinado, que eu acho que é o seu caso, inclusive. Precisa atravessar alguns desertos, você quer dizer, né? Precisa, gente, precisa. Pra gente... Aí eu vou citar Nietzsche, né? Deixa eu pegar meu... Que a gente teve um caso de amor e ele não sabe disso, hein? Mas assim, eu discordo, eu concordo e discordo, tá? Porque eu entendo esse etarismo que você quer trazer, Uhum. tá? E eu acho isso super válido porque ele te encaixa. Eu não posso falar palavrão aqui eu vou digitar todos os palavrões e no final só envio para você no Ele WhatsApp. se encaixa. Só que eu também acredito que um jovem, pela quantidade de sentimentos profundos que ele também possa entender e fazer uma excelente clínica. Pode sim. O que faz uma pessoa de mais idade e que já atravessou alguns desertos e sim tem uma experiência de uma maternidade, um casamento desfeito, ou um grande acontecimento que lhe causou muita dor, a morte de um ente querido, sabe, que Muito era próximo, né? muito próximo, que era basal, né, uma coisa de estrutura ali, né, que a estrutura ruim. Essas questões, a perda de um filho, né, são coisas que realmente deixam o ser humano vivo e meio casca grossa. Não, a angústia, eu penso bastante na angústia. E na verdade, Eu acho que só para concluir, a grande diferença que eu acredito é que essa pessoa com mais idade, e foi aquilo que eu disse no início, ela olha para algumas questões da vida, ela fala, mano, eu não morri naquilo lá atrás. Eu já tive pior. Eu já tive bem pior. A minha grande dor foi aquela lá. Se aquela lá eu atravessei, o que que é se eu vou receber canudo ou não vou? E aí eu volto de novo para a questão, o que que vai ser, se vai ser profissão ou não? O que que vai ser? Eu vou estar lá atendendo o meu saber, vou estar ganhando meu dinheiro e vou ter um saber e vou ser útil no meu laço social com aquilo. Se dane, você entende? Uhum. Porque daquilo lá que eu atravessei, eu não morri. Então isso aqui para mim é o que está de menos. Mas isso tem a ver com o discurso que eu falei com relação à questão da idade, dos mais velhos. Mas eu trouxe também que a turma do sofrimento, da angústia, independentemente da idade, está validada. Mas eu já desfiz meu pensamento, que eu já me recalquei aqui, que eu fiquei pensando, Você já ai tem caramba, eu gero um separatismo besta quando eu falo isso. porque, pô, nessa idade, eu sou útil. Você encaixa. Eu acho que foi Porque o que infeliz acontece? essa Quando a gente faz fala. 50, a gente fica muito desútil. Eu não vou editar essa parte, não, eu vou deixar para casar o caos mesmo. Deixa para casar o caos. Para os colegas que tiveram a vida perfeitinha desde criança e são psicanalistas estarem bem também com isso e ver o que eles vão falar. Porque nem todo mundo sofreu, mas essa pessoa pensa profundamente as questões do sofrimento humano. Não, angústia é geral. Todo mundo tem alguma angústia. Todo mundo tem alguma angústia. Nem que seja ser perfeito. Sim. Eu quero ler Nietzsche aqui para a gente, falando do medo da liberdade e da vida. Nietzsche vê o medo, vou até levantar mais um pouquinho aqui para enxergar, com bastante clareza, porque eu leio isso aqui para mim 10 vezes na semana. Nietzsche vê o medo como sintoma do homem que ainda não superou a moral do rebanho. O medo é o que mantém o homem submisso aos valores herdados, ao Deus morto, ao ideal de segurança. E assim falou Zaratustra, ele escreve: o homem é uma corda estendida entre o animal e o além do homem, uma corda sobre o abismo. Esse abismo é o medo, o temor de desprender das certezas, de criar novos valores, de encarar novos desafios
e se descobrir completamente diferente daquilo tudo que ele acha que ele é. O medo é a resistência à potência da vida e à vontade do poder. Enquanto o homem teme o caos, o além do homem o dança. Para Nietzsche, o medo é vencido pela transvaloração, quando o sujeito abraça o trágico e o risco de seu próprio criador. E isso, para mim, é apaixonante. Um minuto de silêncio ou você vai trazer algum raciocínio sobre Eu isso? ia falar alguma coisa, mas agora eu fiquei recalcada. E você me recalca e ferra tudo. E aí... Porque eu fico pensando assim, que o problema não é a gente ser castrado, o problema é a gente ser só castrado. Mas assim, ó, eu preciso trazer outra coisa aqui também, até como devolutiva, porque aí mexe com o ego e atrapalha tudo, mas assim, Você não vai aguentar, eu você sabia. fala do falo o tempo todo e se empodera com esse falo, você negou essa castração algumas vezes, hein? Todas as vezes, até eu descobrir que eu era muito mais feliz e tranquila se eu não tivesse que nada. Isso talvez seja uma raspada na psicose, colega, nobre colega. O quê? Total. Deixa aí para Eu Foucault. caí com os dois pés nele e olhei e voltei assim, igual o coelhinho da Páscoa. Eu lembro de introdução à psicanálise, que foi com Juliana, professora Juliana, e cada vez que ela falava de alguma das estruturas, eu falava, Eu caramba, era tem isso. toda. Caramba, Eu tem dava isso check em também. tudo. Check. Até uma live que ela virou e me contemplou e falou assim, todos nós temos traços de todas as estruturas. Porque nos cursos livres que eu fiz, ninguém me avisou isso. Diga-se de passagem, a sensação que eu tive foi igual a que você teve. Na hora que a gente chega aqui na Uninter, parece que a gente não sabe nada de nunca. Se emburrece. Se emburrece. A forma com que o curso está construído, intencionalmente, eu tenho certeza que foi intencionalmente construído, leva a gente nesse percurso de se implicar primeiro nisso, depois naquilo, como se fosse, eu vou me implicar na minha infância, eu vou me implicar na minha adolescência e nas minhas questões latentes, nas minhas revoltas, nas minhas angústias, adolescente, criança, e a gente fala, não é possível que eu seja histérica. Não, e aí a gente começa, não, será que eu sou perversa? E aí a matéria vai evoluindo e você vai evoluindo junto com ela, e aí, de repente, você já não tem que ficar nutrindo criança interior nenhuma, porque não tem problema você ter uma criança interior, o problema é você ser só criança interior. Exatamente. Se Porque a estabelecer criança, ali. uma hora, ela tem que crescer, ela tem que amadurecer. E o adulto tem que olhar para essa criança, né? Ele olha... O nosso adulto tem que olhar para aquela criança com responsabilidade e sair da vítima, né? Da recorrência do vitimismo. Exato. E aí eu senti isso, assim, né? Quando eu chego agora dentro de constituição do sujeito, que é onde eu tô, na matéria que eu tô, e eu falei, cara, eu já não ligo mais se eu tenho o pé na perversão, o pé na psicose, o pé na histeria, eu não tô mais ligando. Eu não tô mais desesperada em me taxar, em me colocar. Se eu for, eu vou ter que lidar com isso, como eu tive que lidar a vida toda, olhando para trás e o que eu fiz? Porque essa parte de ter que olhar para trás e o que você fez com aquele traço perverso que você tem, cara, isso te tira o chão de alguma forma. Verdade. E não tem como você ler o conteúdo da faculdade se você estiver fazendo isso dentro de um percurso sério, de você ter uma análise pessoal, e aí a gente volta de novo na questão do tripé, né? De você olhar para aquilo e aquilo te revirar, você decidir hoje, hoje eu vou assistir todas as aulas do Cássio, eu vou sentar aqui e vou assistir tudo. E ele me soltar uma lá no meio da aula, eu falo, mano, eu não consigo passar daqui, eu preciso sentar aqui e ver isso aqui. Eu até falei esses dias, né, que eu fui estudar o livro e eu levei ele para casa do meu pai, eu tinha tempo, alguém ia poder estar cuidando do meu filho, eu não teria que cuidar da janta, eu não teria que mexer no café da manhã, nem no almoço, nem nos meus afazeres, que às vezes me distraem dos meus estudos. E aí eu falei, eu não vou precisar nada disso, então eu vou sentar e vou ler esse livro todo, do início ao fim.
E aí eu não tinha me atentado com a primeira dedicatória do livro, né? Tem a dedicatória do livro e tem uma outra página em branco. Eu não tinha me atentado àquela página e tinha uma frase, assim, de 2 linhas desse tamanhozinho, de Lacan, que dizia que o analista tem que cuidar para que a sua fala seja idêntica ao seu ser. Aquilo me deu uma puxada de tapete que eu não consegui sair dali. Aí eu falei, Patrícia, como que Lacan escreve isso aqui? Me tira o chão. Eu falei com ela no domingo mesmo e falei com você depois, né? Falei, amigo, eu tenho uns 3 dias que eu tô aqui, porque quando eu li aquilo ali, eu já pude ter uma outra visão, uma visão que eu não tinha ainda ido, um lugar ainda que eu não tinha acessado. Uhum. E era todo o tempo que eu fui silenciada. E aí, quando eu li aquilo, imediatamente me veio uma cena do meu casamento, né? Que eu sou divorciada, né, enquanto casada. Que eram questionamentos que eu fazia assim, pô, mas eu sei, eu poderia ter respondido isso para ele. Eu poderia ter dito isso, eu poderia ter falado, por que que eu não falei na hora, por que que eu não reagi, por que que o medo me paralisou? Era medo de quê? Sim, sim, Cara, eu sim. fiquei uns 3 dias nessa loucura, assim, nessa noia. 2 Leva para vezes. análise, ué. Ah, É só 2 vezes. uma pausa poética. O meu analista, quando ele está conversando comigo, ele está em momentos reflexivos e não dá um pio. Ele para e faz assim. Caramba, cara. E vai, ele me tira de cena e ele desenvolve aquilo ali. E aí acabou. Aí, quando acaba tudo, ele me larga uma frase assim. Você não se coça nessa hora, não? Você não começa a se coçar, não fica Amiga, desesperado. eu fico assim, colado na tela, na expectativa do que é que vem, não vem nada. E às vezes ele termina e faz assim. Tipo, continua. Tipo, vai. Entendi, mas não vou Entendi. compartilhar. Fique aí, Entendi. histérico. Pelo amor de Deus. Eu preciso ler Foucault, Ju. O Vai, medo como tecnologia de poder. Foucault analisa o medo como instrumento político e disciplinar. Nas vamos lá. sociedades modernas, o medo não é apenas emoção individual, mas mecanismo de controle social. O poder produz medo para manter corpos dóceis e previsíveis. Isso, para mim, foi grifado 10 vezes. Deixa eu falar onde que eu senti esse medo, essa imposição do medo naquela audiência pública que teve. Quando o senhor Dunker fala assim, se vocês tentarem vir nos nossos eventos, nós vamos expulsar vocês. Ou seja, eu vou impor o medo para vocês através da humilhação e da vergonha. É verdade. É Cara, verdade. quando eu vi aquilo, eu olhei e falei assim, cara, isso é violento demais. E com todo o Essa frase trabalho, é violenta demais. e com todo respeito ao trabalho dele, porque tem materiais incríveis, foi Não, ladeira abaixo quando ele começou a falar. E nós não, e eu, ou nós, não lembro em nome de quem ele falou, se foi só dele mesmo, não vou validar vocês. Por favor, né, meu tio? Tipo, não, tipo, não, não, tava indo até bem sua crítica aí, mas agora não. não. E aí o medo ali que ele tentou impor, né, para todos os estudantes, e usar o poder, e ali eu posso dizer isso, usar o poder dele de milhões de seguidores, de livro, de influência e disso, e admiração, porque esses alunos admiram ele. Qual foi o medo dele ali para você? Ricardo, Eita, não a pausa tem, poética cara. soltou, tipo assim, é mesmo que você vai me fazer falar isso aqui? Vou. Aqui, Aqui sério, pode, começa sem recalque, a gente não tá puxando briga com ninguém. Talvez, ou Ricardo, não. eu acho que toda lenda tem medo de ser superada. Eu acho. Aí no seu estado faz isso também, como aqui na Bahia? Alguém fala alguma coisa, faz psh, né? Aqui faz como se fosse o gás escapando, como se fosse, ih, falou alguma Aham. coisa que amarrou alguém aí. Eu acho que toda lenda tem medo de ser superada. E a única forma que ela tem de não ser é impondo o medo de que alguém não se levante para ter o falo maior que o dela. Eu vou continuar com Foucault. Vai. O medo do castigo, da exclusão e da Porque aí vigilância.
falar, sabe por quê? Porque qual é o sentido de impedir que as pessoas tenham acesso a um saber? Porque até então é só isso Para mim, que a faculdade não. Para mim, entendam na só verdade, eu vou para isso. outro lado, Ju. Para mim, Entendam, na verdade, eu vou para outro lado. Para mim, eu sabe, penso assim, entendam só isso que a faculdade traz, né? Em questão só a teoria, que é tudo. isso. Mas eu não acho que é só isso, não. Para mim, eu constituí outra coisa na minha cabeça, eu acho que faz sentido também. Eu não consigo não pensar na questão mercadológica e geral. Eu acho, inclusive, muito babaquinha quando vem a história de as faculdades, as graduações vão mercantilizar. Tem inúmeros cursos de formação, cursos Tudo livres que são bem. super mercantilizados. Tudo bem, eu entendo essa mercantilização, eu entendo essa venda, eu entendo esse capitalismo, eu entendo esse fluxo de dinheiro que rola ali nos cursos, eu entendo tudo isso. Mas mas essa questão de usar a própria influência para impor o medo. Então, Porque a ele dúvida foi que o eu trago, porta-voz desse poder ali, desse poder que põe o medo. E não é desmerecendo, mas foi ele que disse. Foi a fala dele. uhum, Assim, decepcionou vários estudantes que tinham ali, sim, uma admiração. Poxa, ele quis me pôr medo. Ele uhum. quis me impor o medo. Ou talvez inconscientemente ele quis, né? Talvez ele tenha se arrependido de ter falado isso depois, que deve ter se reassistido. Não sei, Ou não. eu não sei. Mas o que eu quero dizer é assim, dentro desse desafio, desse desafio, eu acho que a reformulação da nossa estrutura, e não estou falando das estruturas psíquicas, estou falando da nossa estrutura de vida, lembrar que a gente não precisa da validação de ninguém. Se a gente acha que a gente precisa realmente rever isso, porque no momento que a gente passa esse poder para o outro, a gente se descaracteriza enquanto indivíduo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, por que não? Enquanto eu assisti tudo da audiência, já que a gente está falando desse medo, né, dos impactos da audiência, eu passei a audiência inteira me perguntando assim, primeiro alguns desrespeitos, que eu fiquei perguntando, caramba, pessoas que são extremamente expoentes sendo altamente desrespeitosas com colegas, a ponto de nem Inteligentes, escutarem tecnicamente inteligíveis, né? Que é o que a gente isso, fala. e serem capazes de respeitar o outro, acabar de concluir. E nessa hora, a minha fantasia vai junto e eu fiquei perguntando como é que são essas figuras nas sessões de análise, porque se não está ouvindo o colega, ouve o paciente, eu não consigo não fantasiar isso, eu fantasiei para... Eu não vou dizer isso, mas você entende que a vaia ali era também uma imposição para o medo? Claro, claro, entendo. Entende? E aí vem a professora e totalmente castrada e fala, gente, a gente não sabe o que a gente... Não é a questão do poder do que vai ser feito ou não. Ah, mas qual é o seu poder diante do que vão fazer? Não sei. Qual é o seu poder diante daquilo que o outro é que tem o poder de dar o rumo? Não Porque a sei. universidade, a Eu faculdade não acredito. tem nem só o poder, nem qualificação para dizer, Juliana, a partir de agora você é psicanalista e vai para... Assim, cada um Ela assuma a sua literalmente ali história, cada um dê o rumo que quiser, ou não tipo seja assim, nada, só se eu não forme. sou nada. É o que Lacan diz, eu não quero ser nada. Exatamente. Agora, o que eu quero esticar ainda sobre esse assunto que você puxou, é, no momento que eu acho que essas pessoas acabam se posicionando dessa forma, e foi a maneira que eu estava observando durante a sessão, eu tenho um grande receio. Eu não tenho receio da ética psicanalítica. Eu acho ela importante, não questiono, não tem nada a ver com isso. Mas eu tenho receio da maneira que a gente contemporaneiza tudo que a gente vive. Eu não estou na época freudiana, eu não estou na época vitoriana. Eu quero viver aquilo, mantendo a ética, o respeito aos ensinamentos, ao saber de todos os psicanalistas que estruturaram a nossa história, que nos seduziram a estar aqui de repente, e nos seduzem com suas produções, mas eu quero trazer para o meu hoje. Eu não quero refletir parando lá atrás, eu quero lá atrás como base e estrutura para me trazer para o meu hoje. Eu preciso desenvolver uma conexão com esse hoje. E se hoje aquela coisa não fizer mais sentido, ela precisa ser atualizada, porque senão ela vai ser um engessamento civilizatório, um engessamento cultural, um engessamento filosófico, um engessamento antropológico. E não dá. Para mim, a subversão está nesse ponto. E mais ainda, eu fico perguntando,
Você quer a sua estrutura com o curso livre? Seja o curso livre, sejam as instituições, a IPA, ou seja lá o que for. Quem quer a faculdade, vai para a faculdade. E está tudo bem. Tem que estar tudo bem. O não assumir a posse pelo conhecimento. Porque ele é aberto, ele é amplo. Freud não escreveu uma cartinha dizendo que só pode esse, não. Foi a mesma fala do psiquiatra, que eu acho que foi um tiro no pé de quem levou ele lá. Não sei se ele foi convidado por alguém do grupo, ou se foi ele mesmo que se convidou, ou se foi o deputado, ou seja lá quem foi. Mas quando o cara se posiciona e fala, porque a psicanálise precisa ser dos médicos, ele desqualificou, inclusive, a turma do movimento que estava lá, porque disse, ó, se não for médico, meu amigo, psiquiatra, um abraço. Ele vem dizendo o seguinte, essa discussão não era nem para existir. Porque aí ele vai, ele devolve a mesma gentileza que aquele senhor, através de sua influência, poder, disse que faria. Vou desqualificar vocês. Ele vira e fala assim, olha, quem tem o falo aqui sou eu, o falo maior aqui é o meu, o psiquiatra aqui sou eu, e eu quero dizer que vocês estão dizendo aquilo que vocês não têm nem direito de dizer. Verdade, não era nem papai, também. Entendeu? O falo maior aqui é o meu, eu é que vou dizer aqui como é que tem que ser. Exatamente. E aí eles vão lá para ressuscitar uma briga velha, antiga. Né? E aí fica aquela coisa ali, aí no final o holofote vira, e aí começam a falar ali questões devolutivas para o psiquiatra, né? Começam a fazer devolutivas para ele, aí já esquece totalmente E o medo, o motivo, e o medo que isso gerou, inclusive, nos colegas. Sim, nas a escolas. Instabilidade. Nós vamos entrar aqui nessa briga de novo, será que a gente aguenta? Será isso aí. Né? E aí vem a continuação de Foucault, trazendo até conexão com isso. O medo do castigo, da exclusão e da vigilância são formas de biopoder, em que o sujeito se autocensura, antes mesmo de ser punido. O medo moderno, para Foucault, é internalizado. A prisão já está dentro da mente. O medo se torna uma forma de governo das almas. E aí, eu gostaria de puxar mais uma vez, até porque nosso tempo está acabando, infelizmente, porque se deixar a gente vai conversar até de noite, porque nós somos desses, né? A gente é desses. Vem Han e fala do medo da transparência e do fracasso. Para quem não sabe, Han, leiam, vão atrás, é um filósofo sul-coreano, ele fala assim... Esse eu não conheço. Vai atrás, Ju, é bom demais esse cara. Na era digital, o medo mudou de forma. Não é mais o medo do outro, mas o medo de não estar à altura. Vivemos sob a tirania do desempenho e da exposição. Em A Sociedade do Cansaço, ele escreve: hoje, o sujeito não é explorado por outro, mas por si mesmo. O medo contemporâneo é o medo de não performar, de não ser visto, de não ser suficiente. É o medo internalizado como a autoexploração. Han propõe, então, um retorno à contemplação, ao silêncio, à negatividade como uma forma de resistência, o não fazer como um gesto político contra o medo, e não de se silenciar diante dele, ignorando a própria existência, porque o medo interno é o fruto do excesso ou ausência do próprio desempenho. Eu acho que isso fala bastante de tudo que a gente está trazendo, inclusive falando sobre os nossos trabalhos, de estarmos aqui, nos experimentando diante das câmeras, né? E expondo, né? Se expondo, né? Alguma coisa mudou desde o início da conversa? Alguma coisa adicional? Trouxe um medo adicional, revelou ou cutucou? Fora me cutucar incessantemente durante a nossa gravação? Me chamou aqui para quê? Você me chamou aqui para quê? Para tocar fogo no meu parquinho também, Juliana. Isso o dia inteiro, Ricardo. É verdade. A gente é... Na verdade, a única coisa que eu gostaria de dizer assim ainda sobre esse atravessamento do medo e perceber que isso não nos mata, isso não nos... Pode até nos ferir, mas não nos mata, não nos aniquila, é a entrada da Ecos nesse momento. Né? Para dizer assim, olha, a gente vai fazer exatamente aquilo que é teórico, prático, nós vamos nos unir, nós vamos fazer aquilo que realmente é o que precisa a gente gastar psique aqui. Nós vamos estudar,
vamos se supervisionar, vamos atender e vamos fazer exatamente aquilo. É como se... E aí eu lembro muito, esses dias eu estava pensando nisso, eu falei assim, de ter entrado na Ecos, né? Eu lembrei daquele quadro Grito, aquele olho esbugalhado, aquela mão, ouvindo o grito interno, que era, o que que a gente vai fazer agora? E aí vem a Ecos e fala, olha, a gente não vai fazer nada, a gente vai fazer o ordinário bem feito. A gente vai fazer o que tem que ser feito bem feito. E a gente vê isso, né, agora nos inícios, como vocês, coordenação, estão empenhados em trazer o bem feito, em cada detalhe, né, os e-mails, as coisas inscritas, né, tudo muito ético, mantendo esse tripé de pé, vivo. Lembrei agora da fala que eu fiz para o Samuel quando ele me chamou para a Ecos, e foi um erro de comunicação. Eu tentando ter informação e ele tentando me buscar. Até que a gente descobriu, eu pelo menos, que o Instagram jogou a mensagem dele para a parte do oculto, então nunca ia ver. Mas enfim, aí virei para ele e falei assim, olha, eu vou estar na Ecos enquanto ela for subversiva, que é justamente isso que você falou. Manter toda a estrutura, mas dando a licença para todos os membros sentados numa mesa redonda, todos iguais, tiverem o poder, a autorização e a validação das suas falas, independentemente daquilo que a gente acredite ser Mas essencial. manter o tripé é a própria a subversão desse momento. Sim, 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 manter o tripé, sem dúvida. Isso é subversivo, isso é o maior grito de subversão que nós, estudantes, podemos dar. Verdade. É a gente organizar e a gente zelar por isso, manter isso, ir em frente com isso. Isso. E se atualizar dentro do que você está falando, né? A gente pegar algo que existe, que tem um legado, que tem uma construção em cima, respeitar, trazer para a atualidade, que é a faculdade, e zelar exatamente por essa base. Porque quando a gente entra por uma análise para atender e a gente olha e a gente manca ali, né? Falta supervisão, fica aquela coisa ali que faz com que caia tudo, né? O prédio ruim se não tiver. É realmente a sustentação. Então, eu acredito que o ato mais subversivo que a gente pode ter nesse momento é verdadeiramente fazer honrar o tripé psicanalítico. É o maior ato subversivo que a gente pode ter enquanto estudante, para quem quer ser psicanalista clínico. Para quem não quer, ele vai ter a teoria. Beijo, obrigada pela sua participação. Agora, quem se implica em fazer, o maior ato subversivo é esse. Honrar esse tripé. Para que quando a gente for questionado, a gente não esteja desatento, desfocado, entrando em brigas que não vão dar em nada. Dando gritos que ninguém vai ouvir, o grito por nada. Não, olha aqui, ó. A gente está fazendo alguma coisa. Tá aqui, ó. Nós somos organizados, nós temos uma inteligência, nós somos, como é que você falou no início? Intelectuais e inteligíveis. Inteligíveis, e nós somos subversivos, como? Respeitando aquilo que os nossos, e aí eu venho de novo honrando os nossos professores. Aquilo que os nossos professores em aula, em lives, nos implicam, faz com que a gente se desestruture inteiro, se emburreça, que a gente olha e faz... E agora? E nossos colegas também nas provocações, né? As nossas trocas diárias. Nas brigas, nos quebra-paus. As convocações, os congressos, os pensares, Abri um buraco agora aqui pensando... Um colega perguntando para o outro, o que você está fazendo com o que você tem aí? O que você está fazendo com isso aqui, com esse percurso? O que você está fazendo aí? Que você... É muito... E aí, Ricardo, quando a gente olha tudo isso, esse medo se dilui, a gente olha, pô, eu acho que a gente não morre dessa confusão que eles estão armando. Olha, eu acho que a gente não é dizimado dessa confusão que eles estão criando. Se a gente fizer exatamente aquilo que nós temos que fazer na atualidade, na nossa contemporaneidade, a gente consegue fazer isso de forma honrosa, respeitosa e ética. É isso aí. Passando para frente
para a próxima geração que vai vir, porque vai vir, é fato. Goste eu, gosto, não goste. Eu posso fazer parte como eu não posso fazer parte. E aí eu volto lá naquele início de conversa, quando eu disse que quando eu olhei para aquela situação que eu estava vivendo naquele momento de pandemia, eu falei, se eu fizer algo, vai me custar alguma coisa. E se eu não fizer, também vai. Uhum. Hoje, quem não quiser seguir o tripé ou não quiser, vai lhe custar algo. Ele vai ter que arcar com esse algo que ele vai escolher arcar. Então, escolher custa, não escolher custa, fazer certo custa, não fazer certo custa também. Uhum. E aí vem a Ecos e fala assim, olha, senta aqui todo mundo, vamos fazer certinho? Vamos fazer bonitinho? Em resposta a tudo isso, vamos ser subversivos? É E isso aí. diminui esse medo, e aí isso se dissipa, e aí a gente volta o foco, que é o foco de ouvir a professora de novo vir, trazer e dar aquela aula esplêndida, e ouvir a Patrícia trazendo outro autor, e se interessar pela psicanálise, e voltar de novo para o saber que tentou ser interrompido ou tentou ser desfocado. Né? A gente volta, sai do medo de novo, do será que vou formar, será que não isso, será que não aquilo, será que não... Aquele monte de... E volta de novo o foco para onde ele tem que ir. Para o ordinário, para o diário, para o dia a dia, para aquilo que tem que ser feito, que é sentar, estudar, chorar, ouvir os professores falarem, se desesperar com aquela frase, porque você foi atravessado por ela, e chorar 3 dias, começar a ler o livro e não conseguir, parar numa frase em 2, ler ele todo, atender, ser supervisionado, se submeter, falar, eu preciso de estar em comunidade, eu preciso estar junto, porque isso hoje é subversivo, você ultrapassar esse medo que a gente falou no início, dessa presença, mesmo que pelo online, e fala, não, eu preciso estar junto. Sozinho não dá para eu ir. Isso é subversivo. Hoje, nesse momento pós-pandemia, onde está todo mundo assustado com o outro, o ato mais subversivo é colar no outro, fazer amigos, brigar, implicar. Uhum. É verdade. Aquilo que Criar a gente faz, vínculos. é dizer que você vai botar o agente para ficar mais legal. Aquilo que a É. gente faz todo dia. É. Né? E que não é legal, porque vai ter uma hora que você vai sentar e falar, não concordo com você, e você se vê ali como, não concorda? Será que ele gosta de mim? Será que ele deixou? Será que a partir disso ele desgosta, gosta menos? Como é que é? E os vínculos também se estabelecem na não aceitação e no mérito da divergência. Eu li uma matéria essa semana falando sobre o mérito da divergência. Não necessariamente você precisa divergir de tudo, mas daquilo que você diverge, precisa trazer para a luz da análise para que você tenha condições de ampliar sua perspectiva de mundo. Do contrário, será apenas mais um. Isso, para mim, virou quase aquelas frasezinhas pintadas na parede, sabe? De cabeceira de cama. Ju, a gente está terminando nossa gravação e eu queria saber como é que as pessoas localizam você, como é que elas te acham no Instagram e tudo mais, como é que é aí? Juliana Dutra.psique. Pronto. Psique? Psique. Arrasou. E Meu colega me ensinou. eu gostaria de terminar lendo uma frase não, uma oraçãozinha básica que acho que representa tudo que a gente está conversando. Na psicanálise, o medo não é apenas emoção, é estrutura. Ele nasce do desamparo original. Se organiza como sinal de perigo e se renova sempre que o inconsciente ameaça romper o equilíbrio do eu. E é o avesso do desejo, e ao mesmo tempo seu guardião. Freud diria que o medo é o preço que pagamos por desejar. Dessa forma, é a lembrança inconsciente do desamparo original, o sinal de que algo em nós, recalcado, funcional, vivo, tenta voltar à cena. Tememos o perigo, mas o que realmente nos apavora é a nossa real profundidade. E aqui terminamos nosso super encontro. Eu quero depois no WhatsApp a gente quebra o maior pau sobre algumas provocações que rolaram aqui, mas isso não cabe para o nosso público que está aqui nos assistindo. Muito obrigado. E dizer que a gente vai ser questionado nas nossas falas, a gente vai ser também implicado, e que é sobre isso, a gente não está aqui com a razão, né? A gente só está aqui trazendo reflexões, As nossas ideias, angústias, nossos medos, nossos pensares. Exatamente, que não é o que é o do outro, o real do outro. Né? Exatamente.
É só o nosso mundinho, o nosso... Aproveitem e vão nos comentários aí, tragam suas perspectivas, que eu e Juliano depois vamos trocar figurinha lendo, quem sabe a gente não volta aqui para debater sobre isso. Ju, Certo. gratidão, foi maravilhoso, hein? Beijo grande. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau. E aí a gente, tchau. E E aí, aí, a gente, tchau. corta!